A Santa Inquisição, criada na Idade Média, século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a torturas lentas e cruéis. Morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública, eram estripados vivos, decapitados e todos os tipos de torturas e mortes terríveis e cruéis aos perseguidos. Não lhes era dado o direito de saberem quem os denunciara, mas em contrapartida, estes podiam dizer os nomes de todos seus inimigos para a averiguação deste tribunal medieval. Com o passar do tempo, esta forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e tomando conta de países europeus como Portugal, França, Itália e Espanha. As mulheres também sofreram nesta época e foram alvos constantes. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou remédios feitos de ervas ou outras substâncias. As bruxas medievais, que nada mais eram do que conhecedoras do poder de cura das plantas, também receberam um tratamento violento e cruel. Este movimento se tornava cada vez mais poderoso, e este fato atraía os interesses políticos. Durante o século XV, o rei e a rainha da Espanha se aproveitaram desta força para perseguirem os nobres e principalmente os judeus. No primeiro caso, eles reduziram o poder da nobreza. Já no segundo, eles se aproveitaram deste poder para torturar e matar os judeus, tomando-lhes seus bens. Durante esta triste época da história, milhões de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que, muitas vezes, eram injustas e infundadas, com um poder cada vez maior nas mãos. O grande inquisidor chegou a desafiar reis, nobres, burgueses e outras importantes personalidades da sociedade da época. Por fim, esta perseguição aos hereges foi finalizada somente no início do século XIX, a Idade das Trevas. A Inquisição da Igreja Católica durou 588 anos, deixando um rastro de milhões de pessoas torturadas, assassinadas, queimadas, decapitadas, enforcadas e empaladas. Uma lança atravessava o corpo do ânus à boca. A Santa Inquisição, criada na Idade Média, século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a torturas lentas e cruéis. Morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública, eram estripados vivos, decapitados e todos os tipos de torturas e mortes terríveis e cruéis aos perseguidos. Não lhes era dado o direito de saberem quem os denunciara, mas em contrapartida, estes podiam dizer os nomes de todos seus inimigos para a averiguação deste tribunal medieval. Com o passar do tempo, esta forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e tomando conta de países europeus como
Portugal, França, Itália e Espanha. As mulheres também sofreram nesta época e foram alvos constantes. Os